Para findar a patologia e a doença dos vasos sanguíneos, falaremos na parte 4, então, sobre as neoplasias vasculares e também alguns diagnósticos diferenciais remetendo a alguns tumores que mimetizam essas neoplasias vasculares. Vale-se a pena dizer que as neoplasias, em sua suma prevalência, possuem caráter benigno, mas existem duas entidades patológicas malignas que vale a pena a gente poder dissecar, trabalhar e entender. Ainda bem que elas são raras. Portanto, esse tópico aqui, vocês notarão que ele é um tópico um pouco mais curto, abordando os principais efeitos de cada um dos principais tipos de tumores neoplásicos, aí com suas diagnósticos diferenciais não neoplásicos, de interesse para nós da patologia médica. Dentre os tumores benignos, dentre as neoplasias benignas, podemos destacar uma em especial. Esse neoplasia, esse tumor, ele é denominado de hemangioma, cuja origem pode ser diversa e de duas formas possíveis. Nós temos aí um tipo de tumor de caráter genético hereditário, aonde a pessoa começa a nascer com uma dilatação de formação vascular que nós denominamos amartoma. O que é um amartoma? É uma má formação de um determinado tecido. No caso, uma má formação vascular. Vale-se a pena dizer aqui que ele é um pouquinho diferente do que nós abordamos agora há pouco, falando sobre os aneurismas. Aneurisma, você tem uma parte aonde você tem uma dilatação única. Aqui não, nós temos um grande calibre vascular, como por exemplo uma artériazinha ou uma veia, na sua totalidade ele é aumentado de tamanho, porque o seu desenvolvimento acabou sendo um pouco mais diferente do que ocorria normal, onde o calibre vascular aumenta, a luz vascular aumenta, mas sem alterar as características de túnica média e de túnica adventícia. Ok? Para esse tipo de neoplasia, melhor dizendo, para esse tipo de amartoma, nós vamos denominar então de hemangioma do tipo cavernoso. É como se os vasos sanguíneos fossem verdadeiras cavernas de entrada de hemácia para nutrir uma ou outra região. Em contrapartida, nós temos os hemangiomas de caráter proliferativo e que têm o seu componente neoplásico verdadeiro. Eles são chamados então de hemangiomas do tipo capilar, porquanto o capilar ele vai sendo formado à medida em que a sua principal célula neoplásica, embora benigna e com todos os caracteres, daquelas neoplasias que definem uma condição de benignidade, ou seja, por mais que seja capilar, nós não temos metástase, tem crescimento lento, embora ele não seja encapsulado porque ele é vascular, ele vai penetrando no tecido conjuntivo adjacente, ele tem a sua isogenicidade, as células não têm atipia ou displasia celular, as características de mitose são menores, mas o endotélio ele prolifera, ele começa a formar brotos e que depois ele abre em forma de luz. Tá? Em luz o quê? Em forma de luz endotelial para formar um verdadeiro vaso sanguíneo, que à medida que vai proliferando, ele vai se comunicando uns com os outros, caracterizando então uma verdadeira telangiectasia, ou seja, uma neoplasia onde tem uma abertura vascular e esses vasos vão formando redes entre si. Como chama esse processo? Telangiectasia. É claro, temos outros tipos de tumores que fazem o diagnóstico diferencial com os hemangiomas. Entre dois, nós vamos pegar, primeiro, um tumor chamado de granuloma piogênico, que embora ele tenha essa nomenclatura inadvertida, vamos dizer assim, ele não faz nem parte daquela inflamação granulomatosa que caracteriza um verdadeiro granuloma com células macrofágicas gigantes epitelioides ou ainda gigantócitos do tipo Langhans ou tipo corpo estranho, e muito menos ele é piogênico, porque ele não produz pus. Mas foi denominado, foi consagrado essa nomenclatura pelo uso. Tanto é que ainda nos dias de hoje, esse diagnóstico faz alusão a essa entidade patológica particular. E por fim falaremos sobre o tumor glômico, que também acaba sendo um tumor de proliferação vascular, aonde nós temos uma região muito específica, que são as pontas dos dedos. Tá? São tumores vasculares e de caráter muito, mas
muito doloroso. Vamos tentar dissecar cada um deles para a gente poder entender então. Os hemangiomas, como a gente falou, eles são definidos em duas bases bem específicas, os capilares e os cavernosos. Vamos adentrar um pouco no que é o tipo de hemangioma capilar. O hemangioma capilar, como a gente colocou para vocês, é uma proliferação benigna não atípica de células endoteliais. Essas células se proliferam, caracterizando então um nódulo, como vocês veem aqui, de coloração avermelhada, bem vinhosa, né? Um vermelho estilo pecado mortal. Aqui na boca também é uma região muito comum de ter, na região de segundo terço, né, ápice lingual, aonde eu tenho então um nódulo, mas pode ser uma mancha ou uma mácula, pode ser uma pápula, de caráter muito avermelhado, que nos reflete então o quê? Uma proliferação vascular. Tirando essas regiões de pele e de mucosas, uma área muito característica da gente identificar um pouco mais dos hemangiomas seria o fígado, como mostra essa ecografia ou essa ultrassonografia, onde eu coloco para vocês o hemangioma identificado e bem delimitado com um aspecto muito característico. Tá ok, pessoal? Então, o que é o hemangioma, então? O hemangioma nada mais é do que uma lesão onde eu tenho o aumento de um espaço vascular, olha aí, onde eu tenho uma proliferação importante de vasos sanguíneos às custas da célula que reveste, chamado de endotélio. Tanto é que o importante é o quanto de endotélio tem, o quanto de proliferação tem, mas o quanto de vascularização tem também. Aqui nesse primeiro ponto, uma grande quantidade de proliferação sólida de células endoteliais imaturas, com esse aspecto mais arredondado. E aqui já um aspecto mais bem formado dessas neoplasias. Tá bom? Olha aqui, mais uma vez um quadro histopatológico, onde eu tenho uma importante abertura vascular e muitas vezes são impregnadas por sangue, que também faz parte desse contexto que dá coloração mais vinhosa, mais avermelhada à nossa entidade patológica. Quando a gente observa um tecido e observa, seja ele no aspecto microscópico ou macroscópico, um hemangioma vai mimetizar a seguinte situação: um verdadeiro queijo suíço, onde cada um desses buracos são novos vasos formados. E o queijo em si seria um tecido conjuntivo que suporta esse tipo de lesão. Ou seja, o estroma, ou simplesmente o tecido conjuntivo que faz alusão a ele. E cada um desses vasos, eles se conectam entre si, formando um verdadeiro caminho. E esse caminho, então, é o que nós denominamos pela interação entre esses vasos proliferantes, chamados de telangiectasias. Como é que se trata esse tipo de tumor? Remoção do mesmo. Faz-se uma cirurgia com uma borda de segurança, uma margem de segurança, formando então um quadro de remoção. Se for um tumor maior, a possibilidade de fazer uma escleroterapia. O que é uma escleroterapia? Uma injeção intravascular com substância esclerosante. Esses vasos sanguíneos eles se esclerosam, diminuem e se fibrosam, minimizando aquela lesão nodular, fazendo com que você tenha, então, uma menor área da gente poder fazer a ação cirúrgica. Ok? Tá bom? Outro quadro importante é o quadro dos tumores chamado de cavernosos. Normalmente, as pessoas que têm um desenvolvimento de um hemangioma cavernoso, ele acompanha desde a sua nascença, e aqui nós temos aquela síndrome que já mencionamos para vocês, chamado então de síndrome de Sturge-Weber, ou simplesmente angiomatose encefalotrigeminal. Dê uma olhada aqui que os vasos sanguíneos não são tão proliferantes. O número de endotélio em permeio ao tecido conjuntivo ele não é tão exuberante quando a proliferação verdadeiramente capilar. Aqui nós temos um endotélio revestindo um calibroso vaso sanguíneo, inteiramente congesto por hemácias, cuja parte clínica ela é rica e tem diversos comemorativos, como por exemplo o quê? Desde uma pequena mancha de nascença, como vocês observam nessa criança do lado esquerdo, aonde o crescimento vem, mas não passa a linha média, porque o desenvolvimento capilar ele é diferente dos arcos faríngeos do lado direito e do lado esquerdo na formação da face.
E aqui nós temos um quadro um pouquinho mais exacerbado, ou extremamente grave dessa mesma síndrome. Lembrar que são altamente sangrantes. Embora ele não mate, por causa da proliferação, não dê metástase pelo caráter benigno, é uma lesão que pode se romper e tem aí um alto índice de hemorragia, portanto podendo levar a choques e também podendo levar a uma hipotensão grave. Ok, pessoal? Aqui nós temos o principal diagnóstico diferencial do hemangioma. Parece um hemangioma, mas não é. Tem proliferação endotelial, mas não é neoplásico, é reativo. Reativo ao quê? Normalmente a um trauma. Então, granuloma piogênico, embora a gente já tenha falado que não tem nada de granuloma, porque não tem o aspecto inflamatório crônico granulomatoso evidente daquela lesão específica da inflamação, aqui nós vamos ter apenas o quê? Uma proliferação endotelial às custas de uma ação injuriativa. Trauma. E que trauma é esse? Trauma diverso. Como aí nos casos mostra mordida, aqui os cálculos, os tártaros dentários, aonde acaba fazendo um traumatismo na região dos ligamentos periodontais, provocando então essa lesão exuberante vermelha, altamente sangrante. Embora a gente também tenha um quadro de proliferação endotelial. Mas o que difere, então, se eu tenho uma proliferação endotelial no granuloma e também no hemangioma? É como se o granuloma piogênico fosse um verdadeiro hemangioma, mas inflamado. Então, uma das condições importantes numa biópsia para a gente chamar a atenção se é um granuloma piogênico ou realmente um hemangioma, a gente presta atenção em um detalhe. Tem ou não tem inflamação? Se houver inflamação, a gente parte do princípio que nós temos aí um quadro de granuloma piogênico. Caso contrário, a gente fala um hemangioma. Mas vocês podem estar perguntando assim: um hemangioma não pode ser traumatizado e ser inflamado? Sem dúvida nenhuma que sim. O que na realidade torna o diagnóstico um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas uma história muito bem contada, tá bom? Uma anamnese muito bem feita, vocês começam já a discernir entre um e outro tumor. Mas veja bem, no granuloma piogênico, nós temos aqui, olha aí, epitélio de revestimento, uma área de úlcera revestida por uma pseudomembrana, tá? Essa pseudomembrana é um exudato fibrino hemorrágico, e alto grau de inflamação, inflamação crônica, enquanto eu também tenho aberturas de verdadeiros espaços capilares. Perfeito, pessoal? Por isso que a gente chama a atenção que é um diagnóstico diferencial. Parece, mas não é. Por que ele não é? Porque aqui no granuloma piogênico nós teremos então um quadro de trauma. Um quadro de trauma seja por mordida, seja por trauma crônico por um ou por diversos fatores, mas levando a um quadro de proliferação atípica de um endotélio. Um endotélio que, embora seja uma proliferação totalmente não tão comum assim, ela é de caráter benigno, sem atipias. Mas pela imaturidade do endotélio, a alta condição de sangramento. Claro que não chegando a levar a choques, como ocorre num hemangioma cavernoso, mas ele tem um sangramento profuso, tá bom? Chegando a sangrar, chegando a incomodar o paciente por esse sangramento. Beleza? E aqui o chamado tumor glômico. Embora não esteja tão evidente assim, nós temos um dedinho aqui e na área apical dos quirodáctilos ou dos pododáctilos, nós temos aqui uma lesãozinha, muitas vezes nodular, de pequeno tamanho, mas altamente dolorosa e altamente vermelhada. Embora não seja tão evidente aqui, o diagnóstico que faz a diferenciação aqui é com as famosas fístulas, e pústulas, pelo trauma e que drena com grande quantidade de pus, chamados abscessos unguiais. Quando se vê isso na micrografia, nós também vamos identificar aí uma rica e importante proliferação endotelial, tá? De grande área maciça, um grande tecido conjuntivo e uma matriz extracelular exacerbada em permeio, então, aquelas aberturas vasculares que tornam a lesão
daquele caráter avermelhado. Perfeito, pessoal? Tratamento aqui também é um tratamento cirúrgico tal quanto os outros. Não há necessidade de fazer uma escleroterapia nem no granuloma piogênico, nem no tumor glômico, justamente por causa do tamanho. Tá? Normalmente são lesões de pequeno tamanho, de 2, 4, quiçá de 5 centímetros. Mas nada além disso que dá para você fazer o quê? Uma bela remoção. Vale a pena dizer que, se tiver conexão do granuloma piogênico, do hemangioma ou ainda do tumor glômico com tecido ósseo, seja ele em mucosa oral, por exemplo, que tem áreas gengivais e que pega esse tecido ósseo, ou ainda na parte apical dos dedos, é necessário fazer uma remoção do tecido que recobre o osso, chamado de periósteo. Por quê? Porque parece que as células que se desenvolvem por uma injúria nessas topografias específicas é uma diferenciação ou uma dediferenciação de células-tronco que deveriam fazer o periósteo, que deveriam fazer o osso, acabam formando uma rede vascular porque deriva de uma célula CD34 originária. E aí acaba formando vaso. E aí significa o que é o seguinte: se eu não remover o periósteo que dá origem a essas lesões, o tumor tem um alto grau de recidiva. Exemplo, na época ainda que eu fazia cirurgias, e eu era dentista antes de ser médico, eu fiz um caso que eu fiz 4 a 5 vezes a remoção de um granuloma piogênico, né, na região de gengiva, enquanto ele tirava, e uma semana depois ele recidivava. Tá? Então eu tive que tirar uma ampla parte do periósteo para que eu pudesse ter então um efetivo caráter de tratamento. Dentre os tumores malignos, os principais deles são sarcoma de Kaposi e o chamado angiosarcoma. O sarcoma de Kaposi e o angiosarcoma designam uma mesma situação, quer dizer, é exatamente muito próximos. São tumores neoplásicos malignos com alto grau de displasia endotelial, com todos os comemorativos malignos de mitose, proliferação rápida, importante quantidade de mitose. Aqui é mitose e metástase. Aqui vale se dizer que essa metástase é muito mais evidente porque o tumor já é vascular, fazendo alusão de dentro do vaso para uma outra área vascular fica mais fácil. Mas o que diferencia eles, então? Muitas vezes, a origem. A origem do sarcoma de Kaposi está muito associado, então, com uma infecção endotelial muito específico por um vírus de origem, tá? da chamada família do herpes viridae. Tá? Aqui o HHV8, mas vamos abrir um parênteses aqui. Significa que se tiver aquela herpesinhas de lábio, né? Pessoas que têm herpes genital, por exemplo, ele tem a capacidade de ter essa doença? Não. São cepas virais diferentes. Então, lábio normalmente é o HSV1 ou HHV1, da genitália HHV2 ou HSV2, e outros comemorativos também que existem, né, na família do herpes, como um citomegalovírus, ou ainda o vírus chamados de Epstein-Barr vírus. Eles levam a outros tipos de lesão, incluindo tumores, mas não são tumores vasculares, e a gente vai falar sobre ele em outro momento. Mas o HV8, que no início da história da AIDS estavam associados então com o desencadeamento desse tipo de tumor, chamado de sarcoma de Kaposi, ou Kaposi, como alguns dizem, ele estava muito associado então com a origem do HIV. Uma vez que a pessoa tinha a minimização do seu sistema imunitário, com uma depleção importante do CD4 em relação ao CD8, parece que tinha um grande, digamos assim, um grande chamariz, um grande tropismo para adquirir uma cepa muito específica desse vírus da família herpes. Uma vez que esse vírus adentrava o endotélio, replicava por montagem, ele mutava ao mesmo tempo o código genético do endotélio, fazendo com que ele entrasse no processo proliferativo de forma mais intensa e de forma mais maluca, vamos chamar assim, caracterizando um sarcoma específico. A partir do AZT, a partir dos coquetéis, né, virais, ou pelo menos de tratamento viral para o HIV, a prevalência desse sarcoma de Kaposi reduziu-se imensamente. Tanto é que
era o principal tipo de neoplasia lá pelos 1980, 1985, 6, quando a AIDS acabou sendo uma grande pandemia no mundo. A partir desse momento, com o advento dos grandes coquetéis antivirais, esse número diminuiu bastante. Tá certo? É como se fosse um fator de proteção contra esse tipo de vírus que faz com que o endotélio se comprometa. Tá? Quer dizer então que minimizou o quadro de neoplasias? Não é bem assim. Minimizou um quadro de um tipo de neoplasia específico em pessoas com HIV graves com uma grande depressão imunitária. Tá certo? Quando se utiliza o coquetel. Mas não minimizou outros tipos de neoplasia. Hoje, o principal tipo de neoplasia associado então ao HIV são os linfomas, tá bom? Que também faz parte então de uma célula do sistema reticular, o linforreticular, tal qual o endotélio também faz parte. Mas o linfoma parece que ele tem maior susceptibilidade com o HIV para desencadear tumores. E por fim, os angiosarcomas são raros. São tumores agressivos, de caráter de mutação de oncogenes associado a genes supressores de tumor, entre eles o tal do P53, minimizando a apoptose vascular com uma grande proliferação, como todo e qualquer tipo de neoplasia maligna. Existem vários tipos ou subtipos de angiosarcoma, como hemangiotelioma epitelioide, hemangiotelioma fusiforme, angiosarcoma de células epiteliais, angiosarcoma fusiforme, angiosarcoma bem diferenciado, pouco diferenciado. Para a gente agora não vai importar toda essa classificação, mesmo porque isso é muito peculiar, então, de quem for fazer hematologia ou ainda anatomia patológica voltada para esse tipo de tumor específico. Vamos ficar então com o termo angiosarcoma como um todo. São agressivos, levando a um quadro de mortalidade rápida. Praticamente a cada 100 pessoas, menos do que 30, vamos colocar uma nota de corte aí, 30% delas conseguem sobreviver a partir de 5 anos como sobrevida, ok? Então aqui nós temos um quadro de um sarcoma de Kaposi, onde eu tenho uma proliferação nodular, bem característico então, de um quadro que a gente chama isso de tumor nodular, tá bom? Né? De caráter sistêmico, onde eu tenho vários vasos sanguíneos. Como é que você sabe que é vaso sanguíneo? Existe uma posição que a gente pode tomar do ponto de vista clínico, chamado de diascopia ou vitropressão. Isso funciona também com os tumores benignos, ou seja, com hemangioma. Se eu pegar uma laminazinha de vidro, aquelas mesmo que vocês olham no microscópio, colocar sobre a lesão e apertar, eu, pelo apertamento, provoco uma isquemia local. Eu aperto, a lesão some, ela se torna esbranquiçada pela isquemia. Mas quando eu removo, né, o material com que eu estou apertando, que é a lâmina de vidro, eu consigo ver que aquele vaso volta à quantidade de sangue previamente estabelecido como normalidade, no caso que eu fiz o diagnóstico. Ok? Então vale para o hemangioma e vale para os tumores malignos também. Isso diferencia de algumas lesões de hemorragia, como petequias, por exemplo, tá? Como sufusões hemorrágicas pela plaquetopenia, que são lesões muitas vezes palpáveis, mas que quando eu faço a diascopia ou vitropressão, eu não sumo com a lesão, ao contrário desses tumores hemangiomatosos. Combinado aqui? Muito bem, pessoal. Tá? Aqui um quadro um pouquinho mais grave, bem evolutivo, onde a gente começa a ver já necrose, tá, tecidual. O paciente possivelmente já está praticamente condenado pelo alto índice de metástase. Tem que se fazer então a remoção da perna dele mesmo, tem que fazer a remoção do membro para que ele possa ter uma maior sobrevida. Vocês veem que é de caráter sistêmico porque pegam vários vasos ao mesmo tempo. Tá bom? Olha aqui um outro quadro de sarcoma de Kaposi, com uma intensa proliferação de tecido endotelial, às vezes de caráter fusiforme, às vezes um pouco mais epitelioide, um pouquinho mais arredondado, mas você vê que ele tem o quê? Uma capacidade de proliferação muito intensa, onde a gente tem uma maior quantidade de células por o quê? Por magnificação de campo histológico, vamos dizer assim. Algumas células fazendo o quê? Olha aí, aberturas vasculares pequenas, outras fazendo vasos atípicos, como a parte endotelial bem feitinha, outras sem. Ou seja, os vasos são formados de forma totalmente aberrativa e de tamanhos variados. Fato que também ocorre no hemangioma.
Só que o hemangioma, ou desculpa, no hemangio ou angiosarcoma, aqui nós temos o quê? Aberturas vasculares, mas ele é negativo para o HHV8, mas positivo para a positividade pela CD31, fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, e também pelo CD34. É difícil a gente olhar numa lâmina e observar um quadro de angiosarcoma ou sarcoma de Kaposi, mas ele é muito característico de que, se eu tiver a positividade por hibridização in situ do HHV8, que é da família herpes, eu já fecho o diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Enquanto se ele for negativo, isso me condiciona um tumor mais espontâneo por um clone endotelial com gene supressor e também com oncogenes mutados. Ok, pessoal? Muito bem, finalizamos então esse tópico de lesões circulatórias. Falamos um pouco de todas as lesões. Ele é hipertensivo, características vasculares, falamos sobre aneurismas, falamos sobre aterosclerose e as principais neoplasias que acometem vasos. Próximo tópico, continuamos no ambiente circulatório, mas vamos passar agora para o principal órgão, que é o coração. Encontro vocês na próxima aula.